Olá, uma excelente tarde para você ligado aqui no canal do Boi. Começando agora a terceira edição do Agricultura BR nesta quarta-feira. E você já vem comigo para os destaques dessa edição. Um levantamento da Associação Brasileira de Cafés Especiais mostra que a participação de 24 empresários do setor em ações comerciais na World of Coffee 2026 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, pode render 254 milhões e 400 mil dólares ao país. O diretor executivo da BSCA, o Vinícius Estrela, falou com a gente sobre esse tema. Confira aí. A BSCA, em parceria com a Apex Brasil, levou 24 empresas brasileiras para participar da feira World of Coffee em Dubai, no Oriente Médio. E a participação dessas 24 empresas acabou gerando mais de 250 milhões de dólares em exportação de café especial para o Brasil. É uma feira importante, um mercado importante que vem abrindo novas possibilidades para o café especial brasileiro. Nessa edição, também tivemos uma importante missão comercial e técnica com a oportunidade de visitar os principais players, cafeterias, torrefações no mercado do Oriente Médio, entendendo mais profundamente a oferta e a demanda para que as empresas brasileiras e os produtores brasileiros pudessem conduzir melhores negócios. E deu certo. São mais de 25% em resultado financeiro e mais de 15% no número de contatos realizados. E contatos realizados com todo o Oriente Médio e Leste Europeu, não se restringindo apenas a Dubai ou aos Emirados Árabes. Um sucesso da parceria entre a Apex Brasil e a BSA, levando a nação do café para o mundo. Bom, já não é de hoje que o Brasil é considerado o celeiro do mundo. Um vasto território, o Brasil produz alimentos que ocupam ou podem ocupar a mesa de qualquer país e cada vez mais conquistamos novas parcerias comerciais para os nossos alimentos. De acordo com a aprovação do acordo da União Europeia e Mercosul, novas possibilidades também estão surgindo. A Valéria Benites conversou com o Denis Biagi, ele que é líder de novos negócios da Fundepag, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, sobre esse assunto. Confira aí. E já não é de hoje que o Brasil é considerado o celeiro do mundo. Com um vasto território, produzimos alimentos que ocupam ou podem ocupar a mesa de qualquer país e cada vez mais conquistamos novas parcerias comerciais para os nossos alimentos. E com a aprovação do Acordo União Europeia e Mercosul, novas possibilidades também estão surgindo, mas essas conquistas também demandam novas responsabilidades. Produzir mais de maneira mais sustentável e atender essas demandas exige o uso de tecnologia, certificação. E para comentar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Denis Biagi, líder de novos negócios da Fundepag, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio. Bom dia, Denis. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante para o agro brasileiro. Obrigada. A gente sabe que a Europa ela tem um paladar bem mais exigente e com os protestos dos agricultores do continente deve ficar ainda mais. Como que o Brasil pode qualificar e mostrar a qualidade dos produtos? Com certeza. O fato é que o Brasil já produz com muita qualidade e em grande escala. O desafio nosso agora é mostrar e comprovar essa qualidade de forma bem objetiva. Então, mercados como o europeu, que eles querem saber é de onde vem o produto, como ele foi produzido e se respeita determinados critérios ambientais e sociais. Então, o caminho para isso é organização da produção, uso de rastreabilidade e certificação reconhecida internacionalmente. Quando o produtor brasileiro ele comprova o que ele faz no campo, ele vai transformar a qualidade dele e confiança. E é isso que vai ajudar a abrir esses mercados como o europeu. Quando a gente fala em certificação, a gente vai para um outro ambiente onde a gente sabe que existem diversos tipos de certificações, né? No caso do produtor, assim, quais que são as mais exigentes, as mais necessárias, como elas são realizadas?
Olhando, né, para o próprio mercado europeu, uma das mais exigentes que a gente tem é a própria EUDR, né? E essas certificações, elas são baseadas em protocolos técnicos que são bem definidos e que eles começam no campo e abrangem manejo, origem, conformidade ambiental e governança. Esses protocolos, eles estruturam indicadores objetivos que precisam ser monitorados ao longo do tempo e depois eles vão ser avaliados por auditorias independentes e são conduzidas por organismos certificadores reconhecidos. O uso de plataformas digitais e sistemas de informação, eles são essenciais nesse processo para ajudar a garantir essa integridade dos dados, rastreabilidade e essa eficiência no processo de auditoria. E as práticas voltadas, por exemplo, à recuperação de solo, à mensuração de carbono, também podem tornar o agronegócio brasileiro mais competitivo? A gente consegue aí colocar isso, mostrando que o produto ele foi feito nessas condições, por exemplo? Sim, com certeza. E a gente pode falar que é de forma bem direta, né? A recuperação do solo, ela está associada ao aumento de eficiência produtiva, a melhoria de retenção hídrica, a redução da dependência de insumos externos. Então, quando essas práticas, né, elas são acompanhadas por mensuração de carbono e outros indicadores ambientais, o produtor passa a gerar ativos ambientais mensuráveis e verificáveis. E são esses ativos que vão permitir acesso a mercados, como o europeu, que demandam comprovação de sustentabilidade e, em muitos casos, que oferecem melhores... E esses mercados eles vão oferecer melhores condições comerciais para produtos com menor risco ambiental e regulatório. Denis, você acredita que investir em infraestrutura tecnológica seria fundamental para otimizar a produção e reduzir os gargalos? A gente sabe que o agro tem vários gargalos, né? Mas a gente está falando aí de otimização. Como que é o seu ver sobre isso? Com certeza, né? Hoje, tecnologia no agro e em qualquer outro setor, ele deixou de ser luxo e podemos dizer que ele passou a ser uma infraestrutura básica muito necessária para se manter competitivo. Porque é através da tecnologia que muitas vezes a gente vai conseguir ajudar a organizar a produção, reduzir perdas, evitar fraudes e melhorar efetivamente a gestão da propriedade como um todo. Sistemas de rastreabilidade e monitoramento, eles ajudam a conectar o produtor a esses mercados mais exigentes e reduzir os riscos na comercialização. É através da tecnologia que a gente consegue comprovar todos esses pontos. Então, quem investe em tecnologia hoje, ele vai ter um ganho de eficiência, segurança e competitividade, porque é através dela que a gente vai conseguir comprovar os dados que vão efetivamente trazer esse ganho de mercado. Denis, a gente não sabe quando, né, que esse acordo ele realmente vai entrar em prática, mas assim, quais seriam 3 dicas que você pode deixar aos produtores que já está olhando para este mercado e que ainda está enfrentando aí essa questão de diferenciar o produto dele lá para fora? Quais seriam os caminhos? 3 dicas breves para que ele possa aí acertar e conseguir ter um bom ganho, né, enviando seus produtos. Eu acho que 3 dicas breves e rápidas que a gente pode dar para o produtor. A primeira é buscar conhecimento sobre esses protocolos que já estão disponíveis, procurar entender o que eles estão pedindo, quais são as exigências desses protocolos. Uma segunda dica é se aproximar das associações ou de fundações como a Fundepag, para buscar informação, para buscar parceiros, porque é um desafio grande e que sozinho é muito difícil de realizar, então é muito importante se aproximar e buscar ajuda. E o terceiro é começar, né?
mesmo que de maneira pequena, mas quando a gente fala da agricultura sustentável, agricultura regenerativa, muito exigente nesses mercados, ele tem um processo de amadurecimento. Você não começa tudo de uma vez. Você vai agregando novas práticas ali de manejo aos poucos. Então, acho que essas são, de maneira bem rápida, aqui essas 3 dicas que eu daria para os produtores. Eu vou para um rápido intervalo comercial, fica por aí, eu volto já. Bom, e segue em Cascavel, no Paraná, a 38ª edição da Show Rural Copavel, uma feira que apresenta conhecimentos, tecnologias e oportunidades para toda a cadeia do agronegócio. A Casale, empresa parceira aqui do Canal do Boi, está com estande lá na feira. O nosso repórter Paulo Andrei visitou a feira, visitou esse estande, e você confere aí as tecnologias que a Casale disponibiliza na Show Rural. Confira aí. Olá para você que acompanha o Canal do Boi. Nós viemos até a 38ª edição do Show Rural Copavel para trazer o trabalho dos nossos parceiros e apoiadores, que é o caso da Casale, que está presente em todo o calendário nacional de feiras. Nós viemos até o Parque Tecnológico aqui em Cascavel para apresentar todas as novidades e lançamentos e o trabalho que o Paraná e a Casale desenvolve para você, amigo pecuarista. A Casale está aqui presente na 38ª edição da Show Rural Copavel. Estamos com a linha completa de produtos, desde o pequeno produtor até o maior. A Show Rural é uma feira muito importante, tanto na região quanto em todo o estado do Paraná. E a Casale sempre marcando presença nas principais feiras regionais. A Show Rural hoje, nós trouxemos para o stand alguns equipamentos que atendem a região e alguns equipamentos para a gente mostrar como lançamento. Hoje está exposto na feira a esparramadora de esterco, uma de 11 toneladas, tem máquinas desensiladeiras de 3,5, de 7 metros cúbicos, a nossa linha rotor, que sempre está presente, que é o nosso carro-chefe, está presente na feira também. Bom, a Casale tem o portfólio completo para todos os produtores da pecuária, de corte e de leite também. Nós temos a linha completa tanto de produtos como também de soluções. A gente está aqui presente com peças, com serviços. Nós estamos presentes com revendas parceiras na região e isso daí é diferencial da Casale. A gente está presente não só na pré-venda do produto nosso para o produtor, mas num pós-venda também. Os nossos consultores estão sempre presentes, nós estamos sempre alinhados com o nosso produtor e os nossos parceiros de revenda na região. Tudo aquilo que a Casale pode oferecer em soluções, além dos grandes equipamentos com tecnologia de ponta que a gente tem, estão disponíveis aqui na feira. Venham nos conhecer. De Cascavel, no Paraná, Paulo Andrei para o Canal do Boi. Bom, os portos brasileiros movimentaram mais de 1 bilhão de toneladas de carga entre janeiro e setembro de 2025. Esse número representa um crescimento de 3,25% frente ao mesmo período de 2024, segundo o estatístico aquaviário da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Sobre esse assunto, a Valéria Benites conversou com o advogado, o João Paulo Brum. Confira aí essa entrevista. Os portos brasileiros movimentaram mais de 1 bilhão de toneladas de cargas entre janeiro e setembro de 2025, um crescimento de 3,25% frente ao mesmo período de 2024, segundo o estatístico Aqua. Fala pra gente o que está explicando aí esse crescimento de 3,25% na movimentação portuária. Bom, isso se deve a uma conjunção de fatores, na realidade, né? Então, não é apenas o comércio exterior isoladamente. Então, a movimentação portuária reflete também a movimentação de carga entre portos brasileiros. Então, a cabotagem, a força da nossa cabotagem, a opção por esse modal cada vez mais crescente por parte das pessoas que fazem uso do transporte marítimo, explica em parte isso. O nosso comércio exterior também vem avançando, né? Inclusive, o agro é em grande parte responsável por isso, então as exportações de commodities agrícolas e minerais também explicam uma parte dessa evolução na nossa movimentação portuária. E, além disso, também a modernização dos terminais portuários. Os terminais portuários estão preparados para assumir um volume cada vez maior. Eles têm se modernizado, têm investido fortemente e conseguem, então, absorver esse aumento de demanda. E isso também está pressionando aí para uma atualização na legislação brasileira? O que está acontecendo? O que precisa mudar?
Olha, sem dúvida, Valéria, isso há anos que é necessária essa modernização para que o telespectador possa entender. Hoje, o principal diploma legal, vamos lá, a principal lei que nós temos no Brasil regendo questões de direito marítimo, de transporte marítimo, é o nosso Código Comercial de 1850. Então, ele vai fazer 200 anos. Na época em que a navegação era outra, a gente não tinha, por exemplo, a figura dos containers, que é tão utilizada para a unitização de carga. Então, o principal texto de lei que nós temos é um texto com quase 200 anos de idade. Temos, sim, alguma legislação espaçada, então você tem legislação específica para o transporte multimodal, tem legislação agora para a modernização do setor de cabotagem brasileiro, mas é necessário e há muita vontade aí por parte dos operadores do direito nessa área que haja um novo código marítimo, um código específico, ainda que eventualmente ele venha como parte do código comercial, como um livro próprio dentro do código comercial. Mas é extremamente necessária que ocorra essa atualização, essa modernização e a unificação. Tem um único texto de lei, toda a disciplina que envolve transporte marítimo. E hoje, com a nossa condição atual na parte de legislação, qual que está sendo aí os maiores entraves, os desafios? A gente vê aí que o Brasil e a China sempre estão, né, com esse casamento de mandar exportações. Agora a gente tem também um acordo, né, União Europeia, que daqui a pouco com certeza vai movimentar mais, né? Dá para falar um pouquinho? Dá, claro, a gente pode falar sobre isso. Acho que ali, objetivamente, né, o principal desafio hoje é essa legislação ultrapassada, porque com uma legislação ultrapassada e esparsa, muitas vezes a pessoa que vai fazer a análise de uma determinada situação, que é um juiz ou uma juíza de direito, ela não vai ter uma fonte para decidir exatamente aquela situação. Então, ela vai ter que interpretar um texto de lei que não é específico para um determinado tema, e essas interpretações divergentes, às vezes, vão gerar insegurança jurídica. Então, assim, existem já núcleos especializados. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, eu falo de Santos, onde está o maior porto do Hemisfério Sul. Aqui nós temos um núcleo especializado em direito marítimo, mas é o único no Brasil. No restante do Brasil, que as varas eventualmente também podem ter competência para conhecer de uma disputa envolvendo o transporte marítimo, não existe um núcleo especializado e vai haver uma interpretação própria daquele magistrado que às vezes não é a mais adequada para aquele caso, porque ele não conhece profundamente as particularidades do direito marítimo. Você falou em núcleos, né, especializados, né? E qual que é a importância desse núcleo na qualidade da decisão judicial do setor? É possível falar brevemente sobre isso, só para as pessoas entenderem mais? Claro, Valéria. É enorme, a importância é enorme desse núcleo, né? O núcleo ele está em funcionamento desde o final de 2024, aproximadamente, e é um núcleo específico para o estado de São Paulo, mas ele tem contado com uma adesão cada vez maior por parte das empresas que atuam nesse setor. Então, as empresas de navegação buscam constantemente esse núcleo, exportadores brasileiros buscam esse núcleo para decidir as suas disputas. E por que eles fazem isso? Porque ali nós temos um corpo de juízes especializados, então são 3 juízes especializados, estudiosos da matéria de direito marítimo, que têm muito interesse no tema, que estão atualizados, estão fazendo cursos, estão estudando e têm, claro, maiores condições de decidir. E, além disso, pela especialização da matéria, o núcleo acaba sendo muito mais célere, então ele é muito mais rápido na decisão. A gente sofre muito ainda no Brasil com a demora do Poder Judiciário. Quem já teve que fazer uso do Poder Judiciário sabe disso, mas no núcleo especificamente, isso não tem sido um grave. As partes buscam o núcleo sabendo que a decisão deve ser breve e com qualidade. É claro, às vezes a decisão não agrada, né? Mas pelo menos a parte vai ter a serenidade de saber que aquele caso foi decidido por alguém que conhece do tema.
João, com relação ao envio de mercadorias brasileiras para o exterior, temos exemplo de embarques, né, que vão para a China, como a gente já comentou, porém recentemente eles anunciaram as cotas de carne. Nessa situação, existe algum tipo de segurança para o embarque em trânsito? Pois sabemos que demoram, né, alguns dias para chegar, né, isso mesmo? E quando chegar lá, se acaso a cota já foi fechada, o que vai acontecer, né, com essa carga? E agora, pensando já no acordo Mercosul, como que você pode responder isso para a gente? Com certeza alguém já te perguntou isso, né? Valéria, a sua pergunta é extremamente interessante. De fato, né, no dia 31 de dezembro de 2025, a China anunciou essas cotas para exportação de carne para o país e o Brasil contou ali com uma cota de 1.100.000 toneladas. Então, o que ultrapassar essa cota fica sujeito a uma tarifa de 55%. E aí você me pergunta, e as cargas já embarcadas, né? O governo brasileiro ele tem feito um esforço de estabelecer um marco temporal para que as cargas que estão em trânsito, e aí a viagem Brasil-China, ela leva bastante tempo. É uma viagem que pode levar ali 35, 40, 45 dias. Então, por exemplo, no momento em que parte dessa carne foi embarcada aqui a partir do Brasil, não existia cota de exportação de carne para a China. Então, foi exportado um volume razoável, a informação que se tem é que está na água ou está esperando para ser embarcado em portos brasileiros cerca de 350.000 toneladas de carne. É um volume bastante considerável se você levar em consideração que no ano passado a exportação de carne brasileira para a China foi de 1,5 milhão de toneladas. Então isso aí consumiria, na nova cota, né, de 1.100.000, praticamente 1/3 da cota iria ser consumido com essas carnes já em trânsito ou em vias de serem embarcadas ou em vias de serem nacionalizadas. E o que conta para a aplicação dessa cota? Conta o momento em que houver o desembaraço da carga lá na China. Então, objetivamente, em relação à sua pergunta, qual a segurança que o produtor brasileiro tem, aquele que exportou sua carga, de que não vai entrar na cota? Infelizmente, essa segurança não existe, porque o marco temporal, hoje, que existe, é o momento do desembaraço aduaneiro dessa carga lá na China. O governo brasileiro tem tentado reverter isso, para que não entrem na cota as cargas em trânsito. E se, porventura, a cota tiver estourado, Valéria, aí nós temos vários cenários, daria para falar assim, bastante. Eu vou colocar 3 cenários aqui. O primeiro cenário, vai ser aplicada a tarifa de 55%. Estourou a cota, as cargas excedentes ficam sujeitas a essa tarifa de 55%. Isso encarece muito o custo do produto brasileiro. O exportador brasileiro não vai arcar com essa tarifa. Quem vai arcar com essa tarifa é o importador chinês. Mas, a depender do custo que isso vai ter no final, ele pode, por exemplo, tentar renegociar o valor daquela compra com o produtor brasileiro. Falar, olha, quando você embarcou para cá, a tarifa era X. Agora essa tarifa é X mais 55%. Isso vai onerar muito o produto. Eu preciso que nós renegociemos o valor da venda. Ou então o importador chinês pode falar, eu não tenho mais interesse nessa carga. E esse também é um cenário muito ruim, porque essa carga pode ficar abandonada no porto chinês. Eventualmente, se ele ainda não tiver efetuado o pagamento ao exportador brasileiro, ele pode, de alguma maneira, tentar se esquivar dessa obrigação. Existem meios para isso. E aí o exportador brasileiro pode se ver diante da situação dele ter que buscar a readequação dessa rota, o reenvio dessa carne para outro país, eventualmente a devolução dessa carne para o Brasil. Tudo isso gera custo, a carne às vezes vai ter um prazo de validade e ela pode chegar já sem condições de consumo. Então, é muito preocupante essa situação. E ela se deve, em grande parte, a esse anúncio com pouco prazo, né? O que não ocorre no caso do acordo entre Mercosul e União Europeia.
No caso da China, se informou no dia 31 de dezembro a aplicação de uma cota para todo o ano de 2026. No caso do acordo Mercosul-União Europeia, isso está sendo negociado há muitos anos. Quando ele efetivamente entrar em vigor, todas as partes já vão ter plena ciência do volume de carne ou de outros produtos que podem ser exportados para a União Europeia. A sistemática também de controle dessas cotas tende a ser diferente. Ao invés de se aplicar a cota no momento da chegada da carga no país de destino, o que deve ocorrer é você trabalhar com um sistema de licença de importação prévia. Então, para que eu possa exportar, eu já vou saber de antemão se essa licença de importação vai ser ou não emitida, se ela está ou não dentro da cota, e se ela extrapolar a cota, qual tarifa ela vai estar sujeita. Então, é diferente o cenário no acordo entre Mercosul e União Europeia. Bom, essa é a terceira edição da Agricultura BR fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Continue aqui no canal do Boi. Na sequência tem Fala Carlão. Logo depois tem as informações da previsão do tempo e Jorge Zaidan comandando lá na sequência mais uma edição aí do Mais Pecuária. Te vejo amanhã cedinho na primeira edição do Agricultura BR. Até lá.